Olá, turminha do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre o resumo. Turminha, vocês já ouviram falar muito em resumo, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais qual que é a finalidade, né? Por que nós devemos fazer o resumo? Na verdade, se o resumo não fosse bom, o professor não insistia em cobrar, né? O resumo, ele é o ato de ler, analisar, traçar em poucas linhas o que de fato é essencial e mais importante para o leitor. Quando reescrevemos um texto, internalizamos melhor o assunto e não nos esquecemos dele. Afinal, não aprendemos com o simples passar de olhos pelas letras. Dessa forma, podemos até dizer que lemos o texto, mas quanto a assimilar, será difícil assimilar que sim. O fato de sintetizar um texto ou capítulos longos pode se tornar um ótimo hábito e auxiliá-lo muito em todas as disciplinas, pois estará atento às ideias principais e se lembrará dos pontos-chave do conteúdo. Expor o texto em um número reduzido de linhas não parece ser fácil, mas não se preocupe, a seguir são alguns passos para se fazer um bom resumo e se dar bem. Fazer a primeira leitura atenciosa do texto, a fim de saber o assunto geral dele. Ler o texto por parágrafos, sublinhando as palavras-chave para serem a base do resumo. Logo após, faça o resumo dos parágrafos, baseando-se nas palavras-chave já destacadas anteriormente. Releia o seu texto à medida que for escrevendo, para verificar se as ideias estão claras e sequenciais, ou seja, coerentes e coesas. Ao final, faça um resumo geral deste primeiro resumo dos parágrafos e verifique se não está faltando nenhuma informação ou sobrando alguma. Por fim, analise se os conceitos apresentados estão de acordo com a opinião do autor, porque não cabem no resumo comentários pessoais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o podcast. O podcast é uma ferramenta que resgata a oralidade, inspira a criatividade e é usado cada vez mais por professores e alunos. O fato de estar ganhando mais ouvintes todos os dias e alcançar também as escolas tem a ver com seu potencial para desenvolver habilidades cognitivas, além de acrescentar muito ao fazer pedagógico. O podcast é um arquivo de áudio ou vídeo em formato digital, que é transmitido pela internet e funciona basicamente como um rádio digital. Você pode baixar o arquivo no seu computador ou celular para ouvir quando quiser, seja no trajeto a pé para a escola ou no ônibus, também no trem, no metrô, voltando para casa, diferentemente de outros formatos feitos para ser ouvido, por isso pode ser consumido enquanto você realiza outra atividade. Em cursos, muitos professores fazem o uso do podcast para dar aulas e depois discutir o conteúdo com alunos de forma presencial. Na escola, a produção e o uso representam uma oportunidade de aproveitar recursos que temos nas mãos para dar mais sentido às aulas, por intermédio da gravação e audição, dando voz aos alunos e permitindo que desenvolvam seu protagonismo, dando sentido à aprendizagem e tornando-a mais efetiva. Podemos desenvolver atividades e projetos que utilizem podcasts com intencionalidade e de maneira significativa. Turminha, tem algumas atividades lá no Google Forms. Escutem o podcast sobre o livro A Mulher que Matou os Peixes, da autora Clarice Lispector. Vocês têm o link lá. Façam um resumo em seu caderno. Para facilitar a escrita desse resumo, procure responder algumas perguntas, como o que o áudio apresenta, se a autora apresenta alguma característica diferente dos autores que você costuma ler e quais são essas diferenças e o que mais você gostou de descobrir no áudio. Essas perguntinhas são para facilitar o seu resumo, além daqueles passos, né, que vocês viram aqui durante a aula. Tem uma indicação de leitura na árvore de livros, que é exatamente do livro, né, que está sendo discutido lá no podcast, A Mulher que Matou os Peixes. Vocês vão fazer a leitura lá na árvore de livros. Turminha, espero que vocês tenham entendido sobre o resumo.
sobre o podcast, façam as atividades. É muito importante, né? Fazer resumo vai ser para a vida inteira, não só dentro da escola, mas para vocês entenderem melhor um livro ou qualquer conteúdo que vocês queiram aprender mais. Um forte abraço e até a próxima aula.